Irmãos e irmãs, você já deu um alô nessa pessoa que está linda, que está ao seu lado? Não, namorado e namorada não vale, gente. Vale sim. Marido, esposa, amigo, irmã. Oh, Stephanie, linda. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Seja aumentado no conhecimento de Cristo Jesus. Obrigado por esta água que me dá sede. Que não arranca a minha sede, mas que mata a minha sede natural. Mas, sobretudo, Dona Nathalie está de volta. Glória a Deus. Cadê você? Amém, gente. Que alegria, mais uma vez, a gente poder estar aqui para compartilhar, né, dessa reunião. Você sabe que a gente não faz culto, amém? A gente faz reunião, amém? Culto você sempre faz sacrifício, não é verdade? Reunião a gente celebra o que foi feito do sacrifício, amém? Sei que às vezes, é tudo a mesma coisa, Sérgio, tá bom. Mas nós precisamos aprender a celebrar o que já foi feito. Porque todo culto é uma apresentação de sacrifício, só que o sacrifício maior já foi dado, Jesus Cristo. Amém? Você vai fazer um sacrifício agradável a Deus, que é o quê? Mas que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o único sacrifício que você precisa apresentar. O culto dos seus lábios, o culto da sua confissão, o culto da sua declaração. Posso ouvir um amém? No dia de... Hoje é domingo, né? É domingo. Não é pé de cachimbo. Mas hoje nós estamos aqui nos alegrando pelo que aconteceu no dia de ontem. Né? Na verdade, de sexta para sábado e sábado durante uma boa parte da manhã, que foi o nosso acampa dentro. Amém? Quem é que estava aqui? Quem é que estava aqui? Maluzita estava aqui. Queremos agradecer a todos que estiveram trabalhando, aos pastores que estiveram servindo aí, né? Aos irmãos e às irmãs que se disporam a dormir num colchonete duro, a não dormir, mas para estar aqui, né, junto com as crianças, de uma maneira leve, mas intencional, de uma maneira onde os nossos filhos, as nossas crianças estão sendo marcados por aquilo que está sendo feito e liberado da parte do Senhor. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram aqui junto com as crianças, a essas crianças que tiveram esse tempo aqui, sendo ministradas, cantando, brincando, e nós agradecemos ao Senhor. E também no dia de ontem à noite, nós tivemos a nossa reunião de homens. Quantos estavam aqui na reunião de homens? Olha aí. Tem uns homens que eu não sei por onde estavam, mas devia estar por aí. Não vou nem perguntar para não passar vergonha. Mas ontem nós tivemos aqui sendo ministrado pelo nosso amigo e irmão Cristiano. Quantos conhecem aqui o Cristiano? Estava ali. Aquele varão de guerra ali, ó. Ontem ele meteu um fogo aqui na rapaziada aqui. Sua esposa estava lá servindo desde sexta-feira com as crianças, o sábado. E ele falou, nada, essa minha mulher não vai sair na frente não, vou ficar do ladinho dela, a gente vai ser um, em propósito. E o Senhor tem feito isso conosco, amém? Com as nossas casas, nossas famílias, né, nos encorajando. E ontem ele esteve aqui ministrando, liberando uma palavra extremamente, sabe, poderosa, porque é a palavra de Deus, compartilhando aqui conosco, e muito nos alegramos, né? Se você esteve aqui presente, né, vou pegar porque ele falou, se falou publicamente, o problema é seu, agora você já falou, agora você se vire. Estou brincando, mas ele falou que o Cristiano já foi um cara que já se envolveu mais, né, dentro de um aspecto, né, de trabalhar, de servir, né, muito mais do que fazer a obra, é ser a obra. E eu entendo que ontem ele estava dizendo e compartilhando aqui, ele estava dizendo, irmãos, eu passei algum tempo meio bagunçado, eu não sei se foi com essas palavras, mas talvez meio desnorteado,
E, obviamente, são às vezes as lutas, as pressões, e que se passa por várias realidades que nós temos, como pessoas, cidadãos dessa terra. E pais de família, como é o caso dele, como uma mãe, como você, dentro da sua realidade. Mas uma coisa certa, foi o que ele falou ontem. Eu preciso estar no lugar daquilo que Jesus já fez por mim, daquilo que Jesus já realizou por mim. E aí é uma consciência simples e clara, irmãos. Todos nós, diga comigo, eu, diga você, diga todos nós, precisamos entender que essa é uma realidade da nossa vida cristã. Um chamamento para falar, para pregar, para dentro daquilo que Deus tem nos habilitado, para realizar uma obra, diga maior, do que a Jesus fez. Se isso não te espanta, me espanta, porque maior do que Jesus, e aí eu entendo, irmão, que é maior em extensão, amém? Porque o que Jesus fez foi extraordinário. Nenhum livro poderia captar, mas em extensão. Quanto tempo Jesus manifestou o ministério dele? Quanto tempo? 3 anos, 3 anos e meio. Meu irmão, Jesus impactou a humanidade. Amém? Em 3 anos. Quantos já tem mais 3 anos de vida cristã? Fica firme. Vai dar certo para nós. Nós estamos tendo mais tempo, amém? Nós estamos tendo mais oportunidade. E Jesus vai fazer, amém? Ainda que o diabo queira nos envergonhar, ele não vai nos envergonhar, porque nós já temos a redenção que nos faz estar justificado diante do Pai. Deixa eu te falar uma coisa, se você não sabe. Você tem uma necessidade. Diga uma necessidade. Tem que pensar umas necessidades. É verdade, mas entre todas elas, você sabe qual é a maior necessidade que você tem? Automaticamente a gente vai se lembrar de Mateus capítulo 6. Jesus diz para nós, o que ele vai nos ensinar? Não tenha preocupação com o que comer, com beber, vestir. Isso é uma necessidade, sim ou não? Mas vou te mostrar uma necessidade que é maior do que comer, beber e se vestir. Pergunta para mim, qual, Sérgio? Mais alto, mais alto. Mais alto. Sabe qual é a necessidade que você tem? Justificação. Ninguém consegue viver nessa terra se não for por justificado. Essa é a maior necessidade que nós temos. Justificação. E se você não sabe, eu quero te relembrar, você já tem em Cristo Jesus. Você é um justificado, um justo diante de Deus. A palavra de Deus declara e afirma que nós somos os justos de Deus nessa terra. Só que quando a gente fala em justo, você já pensa logo no seu erro, na sua falha. Não, olha para o Cristo, aquele que te redimiu. Olha para o Cristo, aquele que te consertou e justificou todas as coisas. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Pois bem, agora eu posso começar aqui a compartilhar ou continuar compartilhando. Ressignificação e contextualização, parte 2. Ressignificação e contextualização. Diga comigo, ressignificação e contextualização. Hoje nós estamos no livro de Mateus, capítulo 28, dentro da nossa leitura. E nós aprendemos que se nós queremos ser uma igreja, um povo que tem uma cultura, nós precisaremos da palavra de Deus. Diga, palavra de Deus. Para que ela esteja entre nós. Lembra o que diz a palavra de Deus? Habite ricamente a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Eu acho que é isso. Habite a palavra de Deus, de Cristo. O quê? Abundantemente entre vós. Como? Como? Com salmos, cânticos, hinos espirituais. Sabe como é que a gente faz uma cultura de igreja? Uma igreja que lê a palavra. Uma igreja que estuda a palavra. Uma igreja que lê a palavra e não apenas tem um mecanismo de leitura. Alguém que se esforça, se esmera. Alguém que sabe, aí sim existe da nossa parte. Aqui é da nossa parte. Um esmero para a gente se ajustar com o que a palavra de Deus diz.
Sabe, você vai precisar deixar os teus conceitos, eu os meus, os prés, os do momento, os pós. Nós precisamos nos ajustar ao que a palavra de Deus diz e é. Amém? E para isso, nós precisamos muito da palavra, porque tudo, diga tudo, tudo que foi feito, tudo que se é feito, tudo que irá ser feito, tudo é construído pela palavra. E por que eu estou falando sobre ressignificação e contextualização? Porque nós já temos falado sobre algumas coisas que nós precisamos ajustar, ressignificar do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E assim contextualizar vários aspectos do que está no Antigo Testamento para que nós temos hoje, diga hoje, que é esse hoje, é no tempo onde tudo se consumou, aonde tudo estava, o que estava profetizado, se aprontou, que é o quê? Na dispensação dos tempos. O que é isso? Plenitude dos tempos. Quando Jesus chegou, há uma abertura, tem uns que vão dizer portal, para ficar místico, né? Há uma abertura para o quê? Para uma nova estação. Diga uma nova estação. Quanto tempo tem isso, irmãos? Diga cerca de 2000 anos. Significa que a gente está muito atrasado. A gente está falando de coisas que já aconteceram há 2000 anos atrás. Fora as que aconteceram antes de 2000 anos atrás. Na história do povo, da igreja, e assim vai por diante. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então vamos lá. Plenitude do tempo, é o que nós já falamos na semana passada. E aí nós falávamos e dizíamos, exemplos bíblicos do Antigo Testamento para se ressignificar, desce sobre nós, ele já desceu, amém? Vem sobre nós, ele já veio. Somos o vermezinho de Jacó, no Novo Testamento a Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus. Isaías 43, verso 1 e 7, presta atenção, pode projetar aqui para mim, por favor? Aí, Isaías 43, verso de 1 a 7. E é preciso ressignificar. Isaías está antes ou depois do Antigo? Está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Está no Antigo, ok? Então vamos olhar. Verso 1. Mas agora, assim diz aquele que criou, ó Jacó. Aquele que o formou, ó. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Verso 2, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Verso 3, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo. Em teu lugar dou Cush e Sebá. Verso 4. Visto que você é precioso e honrado aos meus, porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Verso 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei o quê? Os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Verso 6. Direi ao norte, entrega-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, dos confins da terra, as minhas filhas. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Irmão, vamos ressignificar essa passagem. Nós estamos falando do profeta Isaías, dizendo para quem? Diga Israel. Ou não? Ele está dizendo para quem? Primeiro para Jacó, diga Jacó. Qual é a identidade de Jacó? Quantos lembram? Usurpador, enganador. Volta para o verso 1, por favor, do 43. Olha que riqueza. Mas agora sim diz o Senhor. Quem é que está dizendo? O Eterno. Aquele que o criou a Jacó. Quem criou Jacó?
Quem criou Jacó? Diga Deus. Agora, aquele que o formou, ó, Israel. Deus cria filhos, mas Deus cria pessoas, mas forma filhos. Diga comigo, Deus cria pessoas, mas forma filhos. Deus, quando fez Adão, Deus criou Adão e soprou dentro de Adão o sopro de vida, o ruá. Deus, nessa dimensão, até a queda de Adão e Eva, ele tinha filho. Diga, filho, sabe o que tem de herança. Escravo, não entende sobre herança. Paulo vai ensinar isso no livro de Gálatas. Ele vai dizer claramente, até que a criança seja um homem, uma pessoa madura, uma pessoa que sabe daquilo que ela tem direito, e nada ela difere do escravo. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes nós estamos na casa do pai, mas agimos como escravos na casa do pai. Temos uma herança que é de filho, porém continuamos agindo como um, escravo. Cristiano ontem deu uma pinçada, falou sobre isso. Os dois, de Lucas capítulo 15, dentro dessa história, os dois tinham uma mente escravizada. O pródigo, que é a figura, sabe de quem? De alguém que é um gentio. Essa passagem está falando sobre 2 grupos de Israel, que era, como você lembra o que eram os samaritanos? Eles eram o quê? Eles eram benquistos pelo povo de Israel? Porque dentro da estrutura deles, a ideia é o seguinte, judeu casa com judeu. Se você, judeu, casar com alguém que não é judeu, você se torna o quê? Você contaminou. Era isso que os samaritanos eram para os judeus. Um povo contaminado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era a vó ou bisavó de Davi? Quem era? Quantos lembram? Uma mulher chamada Ruth. Ela era o quê? Uma moabita. Sim ou não? Ela era uma gentia. E o que Jesus faz? Pega a genealogia dela e faz, a minha história vai estar embutida por essa genealogia. Sabe o que Deus está falando? Eu escutei um pastor pregando e falando assim, rapaz, quando a gente chega no livro da genealogia, a gente sai pulando tudo. Ai, meu Deus, que saco. E gerou fulano, gerou ciclano, gerou mas não sei o que, mas não gerou, para que tanta geração? É a nossa história. Se tirar ela de lá, não chega em você. Porque se seu pai não existisse, seu avô não existisse, seu bisavô não existisse, você não estaria aqui. Então não tem como tirar a genealogia e cortar a genealogia. A parte que nos cabe é entender que debaixo dessa genealogia existe um propósito de redenção. E Lucas capítulo 15 vai falar sobre esse pródigo gentio, que era Israel, mas está misturado, que agora sai e me diz, pai, me dá minha herança, eu vou gastar do jeito que eu quiser. E o pai faz o quê? Divide a herança entre os filhos. Um foi, o outro ficou. O que foi, ele tinha uma mente escravizada, mas o que ficou também tinha. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós precisamos entender e ressignificar. O que Jesus está contando nessa história, nessa parábola? E quando Deus fala, eu te criei a Jacó, mas te formei, ó Israel. Eu te criei Saul, era o nome hebraico dele. Eu te criei Saul, mas eu te formo Paulo. Eu te criei Sérgio, mas eu te formo, eu te forjo Sérgio. Lembra da forja? Nós estudamos esses dias, nossa equipe de liderança. Como é que você forja um ferro duro? Como é que você forja ele? O que você precisa fazer nele? Fogo. Dá-lhe fogo. Mete fogo. Mete fogo. Quando aquele ferro está em brasa viva, você agora consegue fazer a forma do que você quer. Até que você não receba fogo,
você é rígido, duro, firme. Mas quando a formação do céu entra, o fogo do céu entra na minha vida, na tua firma, na minha firma. Tenho firma, glória a Jesus. Na minha vida, sabe, quando esse fogo entra, ele começa a amolecer toda a rigidez. E ele começa, Sérgio, eu vou dar a minha forma para você agora. Eu vou fazer você, desde os dias que eu falei com teu pai Adão, você vai ser a minha imagem e minha semelhança. Mas o meu pai Adão me vendeu ao pecado. Mas o meu pai Jesus Cristo me redimiu. O meu pai Jesus Cristo, o último Adão, consertou o que o primeiro tinha errado. E ele começa a dar a minha forma, como que? A forma dele mesmo. Olha que Paulo vai orar e dizer, Senhor, eu oro para que eles sejam meus discípulos. É isso que Paulo fala? Senhor, eu oro para que eles sejam gerados em Cristo Jesus. Formados em Cristo Jesus. Você tem forma de quem, gente? Você está mais parecido com esse Sérgio do que com o Cristo desse Sérgio. Ou não é isso? É lógico que essa passagem está falando de algo para Israel, irmão. É claro. Eles estão aqui aprisionados pelos babilônios. Depois você tem que olhar e tem um contexto, obviamente. Mas ele está te falando, você, Jacó, sofredor, aquele que foi arrebentado, machucado, eu vou fazer de você Israel, rapaz. Você vai ser um príncipe. Você e a nação, vocês vão me representar. Esse era o desejo, sempre foi o desejo de Deus. Aqui o Senhor promete a Israel uma restauração bendita. Posso ouvir um amém? Por causa do quê, Sérgio? Por causa do seu amor, através da redenção. É o amor que redime todas as coisas. É o amor que dá novo sentido, novo significado. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher, homem. Talvez o amor que você conheceu te machucou. O amor que você conheceu de outro homem, de outra mulher, de um pai, de uma mãe, te machucou. Mas o amor de Jesus te restaura. O amor de Jesus te coloca num estado que você não apenas é curado, você está pronto para curar outros. Amém? Não faria sentido Jesus nos salvar se não fosse para isso. Salva e já leva logo, Jesus. Para que sofrer? Porque o sofrimento nos amadurece, o sofrimento nos faz, sabe, ter clareza de propósito. Meu irmão, quando eu olho para as minhas lutas, as minhas guerras, eu falo, não. Eu digo, Deus, Tu és aquele que me faz vencer cada uma delas. Tu és aquele que me capacita para cada uma dessas batalhas. Deus, Tu é aquele que tem me capacitado com força, poder, para passar no meio de um exército e eu não ser atingido. Senhor, Tu és aquele que me faz vergar um arco de bronze. Senhor, Tu és aquele que me leva a uma rocha mais elevada do que eu, numa torre mais elevada. Essa é a palavra que você precisa confessar a cada dia. Não as tuas lutas mentais. Meu Deus, eu sou um vermezinho, né? Você já foi. Hoje você não é mais Jacó, verme. Você já não é mais alguém que passou por um processo. Agora a minha redenção já te alcançou. Você é minha justiça nessa terra. Por onde você passar, você vai levar a minha presença. Você vai carregar a minha presença. Meu irmão, enquanto você não acreditar nisso, você está sendo roubado. Enquanto eu não acreditar nisso, nós estaremos sendo roubados como igreja. Oh, meu Deus, quantas vezes nós fazemos confissão e logo já vem na nossa mente caída, incrédulas. Não é assim não. Não é assim não. É assim sim. Comece a governar pela identidade que você tem em Cristo, não a que você tem no Jacó. Você tem um Israel dentro de você, irmão. Você tem um príncipe, que é o projeto de Deus, que é, a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, que nós somos reis e... Amém? Quando você olhar para o seu lado, olhe para um rei, olhe para uma rainha. Olhe para um sacerdote, aquele que apresenta diante de Deus suas ofertas, sua entrega, sabe, faz confissões em favor. O sacerdote, ele não fazia, sabe, somente intercessão por si, ele fazia pelo povo. Você é um sacerdote, ofereça diante de Deus
hoje dizendo: Senhor, pelo sacrifício vivo, eu quero orar pelo meu pai e a minha mãe, eu quero orar pelo meu filho. Senhor, eu me apresento na justificação do que o Senhor fez e dizer: eles serão também salvos, resgatados pela mesma redenção que me alcançou. Posso ouvir um amém? Agora, se você não fizer isso, o que pode acontecer? Eu não sei. O que pode acontecer, eu não sei. Mas que Deus nos deu uma semente para falar e confessar, eu sei. E tudo que você fala e confessa, Deus está gerando algo. E se eu não fizer? Meu irmão, se tu acha que Deus não vai fazer, eu não sei. Eu só sei que Ele nos deu ferramentas para fazer isso. Posso ouvir um amém? Fica conosco, Senhor. Eu sei que é uma oração que a gente muitas vezes faz. Fica conosco hoje, Senhor. Talvez seja o desejo, né, do relacionamento. Mas olha, a palavra de Deus diz: eis que eu estou convosco. Então, quando você achar que Ele não está com você, você fala logo: sai. Sai da minha mente. Eu não sou abandonado. Eu não sou como que diz lá no Velho Testamento, dizia, um bastardo. Alguém gerado fora da aliança. Não. Eu sou alguém que está na aliança. Eu tenho um pai. Eu fui, tido como alguém que é recebido. Alguém que a palavra de Deus diz que um órfão, ele é órfão até que alguém o quê? O adote. Diga: Jesus já me adotou. Você é filho, irmão. Que o inferno estribuche, que o inferno fique invocado. Mas, sobretudo, fica invocado quando você entende da sua identidade. Porque em nada você vai diferir de um escravo se você não tiver a mentalidade do filho. Tem gente que fica até abusado demais quando é filho. Tem uns que entram lá em casa que pegam as coisas que nem me pede para usar. Filho é fogo. Você vai ter os seus. É isso aí. Glória a Deus. Escute, irmão. Eu falei isso aqui no domingo passado. O altar era um lugar físico, confinado a um espaço literal. Tabernáculo, templo. Hoje o altar não é mais uma plataforma. Falei sobre a mulher samaritana no poço. João 4, versos 19 a 24. Ela falou: Senhor, vocês dizem que devem adorar ali. Nós, samaritanos, achamos que é aqui. Onde é que se adora de verdade? Qual foi a resposta de Jesus para ela? A gente adora em espírito e em... Haverá um dia que não vai ser nem mais aqui, nem lá. Vai ser dentro de onde? Dentro de nós. Diga: reino não está fora. O reino já chegou. Tem gente que está orando para o reino chegar. O reino já chegou, irmão. Quando Jesus entrou nessa terra ele abriu um novo reino. Nós aqui não estamos enxergando. Nós continuamos que nem os discípulos, querendo um salvador para me livrar daquilo que me oprime, daquilo que, são tantas... É racismo disso, é racismo daquilo. Ok, é verdade, existe. Mas, meu irmão, um filho, ele pode ser preto, azul, amarelo, vermelho. Se ele sabe que é filho, ainda que todo ao seu redor, e que é fato, não é mentira, existe discriminação. Mas olha só, a maior discriminação que pode acontecer não é que está fora, é na que está dentro, quando você rejeita aquilo que Cristo já fez por mim e por você. Porque que alguém que se apropria disso, pode o mundo aqui ao redor ficar discriminando você. Você vai dizer: eu sou aceito. Você não pertence à igreja. Eu só não pertenço à igreja, eu sou a igreja. Davi, tu não pode não. Quem é esse incircunciso, rapaz? Esse que não tem paternidade, esse que não tem pai. Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? Que exército, irmão? O exército que estava dentro dele, o rei soberano, poderoso, estava dentro desse menino. Já tinha sido treinado com leão, com urso. Agora, um gigante vai ser algo que a gente vai derrubar. Você lembra da passagem? Saul tenta botar o quê? A armadura dele.
escuta o que eu vou te falar. Cuidado com a armadura de alguns irmãos. Tem armadura de irmão que é mais pesada do que as coisas que você tem na sua mão. Vai tentar botar uma roupagem em você religiosa para você vencer os seus inimigos. Você não vence inimigos com roupagem dos outros. Você só vence o seu inimigo com a roupagem que Jesus já te deu. Não é a justiça dele e a guerra dele, as conquistas dele. É a sua guerra, é a sua luta. E aquilo que você toma da justiça de Deus para a tua vida que vai fazer diferença. Golias desprezou. Falou, eu sou algum cão para tu vir com pau e pedra. A gente fala isso várias vezes, né? Mas a gente ainda não, quer dizer, eu não vou dizer a gente, não. Você já entendeu, amém, irmão? Você já entendeu, amém, irmão? Você já entendeu, amém, irmão? Ah, ele disse, quem é você, moleque? Desprezível. Desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos, mas não desprezado pelo Senhor. Ele fala, quem é você, seu incircunciso? Quem é você, seu incircunciso? Alguém que não tem aliança. Eu tenho aliança com Deus eterno. Tu vens a mim com paus e eu vou contra ti. Sabe o que Davi fez? Ficou assim, ó. Jesus. Jesus não. Deus, por favor, faz esse livramento. Jesus, tu que ainda vai vir. Eu quero agora me arrepender. Não tem arrependimento nessa hora. Tem posicionamento. Tem gente que quer se arrepender na hora que não tem que arrepender, tem que posicionar. Você se arrepende com o Senhor e Ele já perdoou o meu e o seu pecado. Os nossos erros e as nossas falhas. Mas se você se posiciona, eu vou te dizer, não apenas concorde com a palavra. Diga comigo, eu não posso apenas concordar com a palavra. Eu preciso confessar a palavra. Quem és tu, Golias? Para afrontar o exército de Deus? Escute o que eu vou te falar, eu vou te dar uma chave importante. Você só adquire fé. Diga assim, eu adquiro fé. Por aquilo que por isso que você não pode só pensar, você precisa falar. À medida que você fala, a Bíblia diz em Romanos, que a fé vem através de ouvir e a palavra de Cristo. Os relatos mais precisos, diz a palavra de Cristo. O que Deus está fazendo? Eu vou ressignificar tudo que eu fiz no antigo, que era uma sombra, um aio, apenas um tutor, um condutor, para aquilo que eu vou fazer agora em Cristo. Se você não entendeu o que Cristo já fez por mim e por você, você vai ficar sendo roubado. Você não vai acessar a sua filiação. Você não vai acessar a autoridade que você tem debaixo desse propósito. Quantos podem dizer amém? A nossa história de vida tem sua plenitude em Cristo por sua salvação e redenção. Diga comigo. O sacrifício vivo e inocente era morto para fazer expiação. Resgate era o Antigo Testamento. Um animalzinho inocente, sem mancha, sem nenhum defeito. Precisava ser o quê? Sacrificado para que o quê? A redenção, o sangue daquele animal pagasse pela dívida que eu e você precisávamos receber. Tem gente que acha isso um absurdo. Eu sei que é difícil. Quantos já viram, não sei o que, Planet, não sei o que, esses que tem? Animal Planet, Discovery. Você vê, meu irmão, um mundo selvagem. Um leopardo, sei lá, uns bichos desses, rápido para chuchu, pegando uma gazelazinha. Dá uma dor, não dá? Sim ou não? Você fala, ai meu Deus. Mas é uma cadeia, irmão. Alguém precisava morrer para o outro sobreviver. É igualzinho o mundo que eu vivo. É exatamente. Igualzinho o mundo que eu e você vivemos.
Agora deixa eu te mostrar uma diferença. O inocente daquele animalzinho morreu por causa de você, tá? O inocente daquele animalzinho morreu por causa de mim. Ai. Se não existisse ele, não poderia haver remissão de pecados. Que era o quê? Uma substituição. Diga substituição. Agora olha para o Novo Testamento, irmãos. O sacrifício vivo, Jesus Cristo, foi morto para que tenhamos vida. Amém? O sacrifício vivo era morto, mas agora o sacrifício vivo, ele morre para que seja substituído, não apenas por remissão, mas por autenticidade, por algo que é forjado e firmado dentro de mim e de você. João capítulo 1, verso 29 diz assim: no dia seguinte, você tem que ressignificar isso. João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que o quê? Tira o pecado do mundo. Não é aquele que apenas cobre o pecado, ele tira o pecado. Bianca, já pensou? Todas as vezes que Deus olha para você e diz: eita, estou contando teus pecados. É isso que a palavra de Deus diz? Está escrito lá no Antigo Testamento por Ezequiel e Isaías, livros proféticos de uma missão, né, de escatologia, dizendo: ei, dos seus pecados não me lembrarei. Por que você fica lembrando dele se Deus fala para nós que ele não lembra mais? Você precisa ressignificar ou não a palavra de Deus. Porque você fica debaixo da acusação? Porque eu e você ainda estamos ligados ao sistema da antiga aliança. Aonde que a minha obediência fazia com que eu tivesse as conquistas. Deixa eu te dizer uma coisa. Um único homem entrou uma vez por todas e foi obediente para que eu e você pudéssemos ser livres para sempre. Isso não é evangelho de dizer assim: agora o nego vai meter o pé na jaca. Tu não precisa disso para meter o pé na jaca, tu sempre meteu o pé na jaca mesmo? Ou tu acha que eu acho que você é tão crente, tão crente, tão crente aqui, que você é a mesma coisa lá no teu trabalho, na tua casa? Você acha? Eu acho. Porque é assim que Deus me olha. Você é um integral. Você não é um crente aqui e outro crente lá. Ainda que você falhe, ainda que você erra, Jesus continua olhando para você com graça, verdade e misericórdia. Não como acusação. Não como alguém que pega as pedras e vamos matar. Vou matar ela agora. Vamos matar. É hora de matar. Vamos. Cadê? Jesus, nós pegamos ela em adultério. Na lei diz o quê? Quem for pego em adultério, seja apedrejado. O que você acha, Jesus? Alguns dizem que ele escrevia no chão. Eu já ouvi dizer que ele escrevia na pedra. Vocês não são da lei? Vou escrever uma coisinha aqui da lei para você nas pedras. Moisés, quando desceu do monte, ele desceu com uma informação que era escrita onde? Só que Ezequiel vai dizer: eu não escreverei mais em pedras feitas por mãos humanas, mas escreverei no vosso. Quando se cumpriu isso, irmão? Quando Jesus chegou. Então agora, eles estão acessando uma aliança antiga. Jesus está debaixo do quê? De uma nova aliança. Ele ceia com os discípulos, falando: uma nova aliança vos dou. Pegaram ela, e Jesus escreve. Daqui a pouco ele levanta a cabeça e diz: quem de vós não tem pecado? Atira. A primeira, tu vai ver um povo religioso que está sempre com pedra na mão para atacar no outro. Pouco nós temos de misericórdia. Os seus lábios se alinham mais com a desgraça. Olha as notícias, o que vem de mais, coisas boas, as ruins. Eu estava por fora da mulher que caiu lá na estrada do vulcão. Desinformado, não lê não? Oi? Assim a gente falou: não preciso dessa notícia que estou por fora. Eu estou só querendo mostrar para você o seguinte, irmão.
essas coisas correm, essas coisas... morreu por causa disso, eu imagino que tem uns 300 milhões de histórias já. Cada um dizendo a realidade, porque que essa mulher morreu. Eu só quero dizer uma coisa para você. Alinhe a sua boca com aquilo que o céu já disse para você. O que o céu já disse para você? Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia que você vai pensar como ele, você vai agir como ele, você vai ser como ele. Amém? Estou falando eu e você, amém? Estou falando aqui como que alguém que está falando, eu prego para mim. E passa por mim, para vocês e cada um de nós. Por isso, diga por isso, nós precisamos compreender o que João estava dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 12, verso 1, ele vai dizer, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício, não é mais sacrifício morto, irmão, é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não vai falar que o culto que nós prestamos não é um culto racional, amém? Por isso eu te dizer uma coisa, todo espírito do profeta é sujeito ao profeta. Por isso tem uns profetas estranhos. Porque eles não entendem que aquilo que ele tem é inerente ao que passa pelo vaso. E tem uns vasos meio esquisitos. Que eles não estão apontando muito para o vaso restaurado. Mas eu quero te dizer uma coisa, apresente como um sacrifício vivo e não morto. Gente, você precisa morrer. Jesus já morreu. A única coisa que você precisa viver é viver, como Paulo vai dizer, a vida que eu vivo agora. E vivo aonde? Vivo aonde? Na fé. Crente que não aprende a viver na fé, está fadado a um fracasso. Você vai viver cheio de argumentos, cheio de formas, cheio de regra. Viva pela fé, irmão. E a fé não é algo solto, louco, a fé é algo concreto que Jesus nos ensina tantas vezes. Isaías 41:10 vai dizer, não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha mão direita de justiça. Era um apontamento. Qual é o que vai te sustentar? A minha justiça. Diga, sabe o que me sustenta? A justiça de Deus. Eu sei que nem todos conseguem acessar isso, porque você faz um cálculo matemático aí na sua cabeça, fez isso e isso. É mais do que isso. É muito mais do que isso. Preste atenção que eu vou falar para você. Nós dizemos e continuamos dizendo. E aqui, irmão, eu não estou recriminando, por favor. Entenda isso, realmente. Me dê, por favor, misericórdia. Me dê sua graça, por favor. Mas nós continuamos dizendo, nós somos a geração de Elias. Nós somos a geração de Samuéis. Falamos ou não falamos isso? Tem música ou não tem música falando sobre isso? Deixa eu te falar. Samuel morreu. Elias morreu. Ressuscitaram. E por que a gente fica dizendo? Porque a palavra de Deus diz, Elias era um homem como eu e você, cheio de tentações, sujeito às mesmas coisas, mas fez coisas extraordinárias. Sim ou não? Qual era a diferença? Naquele que podia fazer o extraordinário, não Elias. O Sérgio, a Bianca, a Cíntia, a Carme, a Stephanie, não é o extraordinário é o que está dentro de nós. É o que nos faz ter entendimento e significado para que eu vivo, para que eu trabalho, porque eu construo família, porque eu tenho um negócio, porque eu tenho uma empresa, por quê? Porque eu quero ser o cara, eu quero ser, então seja. Que quando você chegar no fim disso tudo, você vai perceber, nada disso me saciou. Porque o homem mais sábio da terra, Salomão, diz, eu já vivi isso tudo, riquezas, poder, e tudo não passa de quê? O que ele diz? Vaidade. Agora não vai pegar esse jargão para dizer assim, irmã, está se vestindo bem, botou um brinco. Isso é muito vaidade, hein? Para, gente. Para, por favor. Não dá mais para a gente viver essas coisas. Não dá mais para a gente viver esse negócio. Não.
Eu risco a Bíblia toda, gente. Teve uma pessoa que viu e comentou. Ih, eu ainda risco de vermelho. Sabe que o vermelho é da pombagira, não sabe? Pô, pelo amor de Deus, irmão. Tem gente que fala, fica passando batom na boca de Deus, a Bíblia. Ah, para, mano. Pô, que povo nós somos, gente? Por favor. Que povo nós somos? Que não conseguimos contextualizar isso para os nossos dias, para a nossa era. Oh, meu Deus. Nós não somos a geração de Elias, nós somos a geração do Cristo ressurreto, meu irmão. Nós não somos a geração de Samuel. Todos eles tiveram um papel maravilhoso para um propósito, para chegar na convergência de tudo. Cristo, plenitude dos tempos. Eu não sou da geração de Elias, eu sou da geração do Jesus profético. Eu sou da geração do Jesus que é rei, Senhor, poderoso. Eu sou da geração daquele que me redimiu. Elias não me redimiu, Adão não me redimiu. Os profetas lindos, maravilhosos que cumpriram um papel, nenhum deles me redimiram, mas Cristo me redimiu. Cristo me redimiu, Cristo me deu sentido para viver nessa terra e não sobreviver sobre ela. Podemos e devemos dizer o seguinte: somos a geração de Cristo. Diga comigo, somos a geração de Cristo. Nós precisamos ressignificar e contextualizar esse tempo de estação presente. Que nós estamos querendo fazer o que os caras fizeram, eles já fizeram. Glória a Deus, porque cumpriram os seus propósitos. Alguns sim, outros não. Escuta o que eu vou falar para você. Quem fala isso são um dos reformadores. Viu? Lutero. Se eu não me engano, é ele que fala isso. O Novo Testamento está oculto no Antigo. E o Antigo é revelado no Novo. Vou repetir. O Antigo Testamento, o Novo Testamento está oculto no Antigo. Mas o Antigo é revelado no Novo. Por isso você precisa olhar o Antigo e entender que ele é revelado aonde? No Novo. Quem é que falou e mais ensinou sobre isso, irmão? Paulo. Cara, como esse cara acessou algumas coisas. Irmão, e se aqueles irmãos judeus, como alguns eram, sabe, não acessaram, Paulo, como um abortivo, ele acessa coisas extraordinárias e ensina a igreja que mais revolucionou o mundo e a terra. Foi esse povo. Tudo tem o seu tempo e a sua estação. O Novo Testamento e o Antigo encoberto. O Novo Testamento é o Antigo encoberto. Muitas verdades, promessas, profecias do Novo Testamento já estão presentes no Antigo. Você vai ver. Muitos deles pegam profecias, sabe, falando no Novo, fazendo uma menção no Antigo. Mas de maneira simbólica, tipológica ou profética. Por exemplo, a figura de Cristo pode ser vista na história de Moisés, Davi, no sacrifício de Isaac, no Cordeiro Pascal e etc. O Antigo Testamento é o novo revelado. Quando lemos o Antigo Testamento à luz de Cristo, diga, eu preciso ler o Antigo Testamento à luz de Cristo e da nova aliança. Muitos de seus símbolos, leis e eventos ganham pleno sentido e se cumprem no Novo Testamento. A promessa feita a Abrão, ou Abraão, a lei é dada a quem? A Moisés. E os profetas apontam para quem? Jesus. Toda a lei apontava para Jesus. Todos os profetas apontavam para Jesus. Eu vou só mencionar e vou terminar, vou parar aqui. Isaías 53. Esse capítulo fala de Jesus como servo sofredor, como algumas traduções dizem. Sabe onde é cumprido? Em Atos capítulo 8, verso 30 a 35. Abra, por favor, para você ver que eu não estou inventando coisas. Eu estou ressignificando e contextualizando para você e para mim.
Isaías 43, o servo sofredor. Isaías 53 eu só mencionei, mas Atos capítulo 8, que é o que eu quero que você abra, por favor, Rec. Atos 8, verso 30 a 35. Isaías 53 está falando sobre o servo sofredor. Nós não vimos nele nenhuma aparência. E ele foi não sei o que e tal. E o castigo que estava sobre ele repousou sobre nós a paz. Jesus estava cumprindo um propósito. Foi para isso que ele veio. Atos 8, verso 30. 8:30. Isso. Então Filipe correu para a carruagem, só contextualizando você. Esse cara está lendo em sua carruagem, um etíope. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: quem é que está acompanhando? Eu não sei se ele estava numa outra carruagem, a Bíblia não diz, porém, eu entendo que ele estava ali junto. E provavelmente o etíope estava lendo o profeta Isaías alto. Por que ele está lendo alto? Como é que o outro ia ouvir se ele não estivesse falando alto? Se ele estivesse lendo a Bíblia só em pensamento. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me o quê? Explicar. Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. Vem, Filipe, me explica um pouco sobre isso. Eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo. Ele respondeu, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, não abriu a sua boca. Quem é que está mencionando isso? O livro dos Apóstolos falando sobre Isaías. Presta atenção. Na sua humilhação foi privado de... O que fizeram com ele foi totalmente injusto, gente. Quem pode falar dos seus descendentes? Descendente? Pois a sua vida foi tirada da terra. Continua, por favor. Verso 34, vai até o 35. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Verso 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, significa Isaías, anunciou-lhe as boas novas de... Meu irmão, se você não ressignificar o que estava acontecendo em Isaías 53, você não pode chegar para mostrar o que é Jesus. Dentro dessa história, quando ele acaba de falar isso tudo, o etíope diz assim: já entendi. Às vezes a gente prega, mas a gente mesmo não está crendo que não está acontecendo. Ele falou: já entendi. Eu preciso de quê? Nascer de novo? Eu preciso receber essas boas novas que vêm através de Jesus? O que eu faço agora? Agora você só confessar e receber e ser batizado. E o etíope pergunta para Filipe: ei, ali tem água. O que está faltando? Vamos embora. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui há água. Que impede de ser batizado? Tem gente que crê mais rápido do que a gente imagina. Tem gente que tem que passar por um processo para entender as boas novas. O cara entendeu, falou assim: tem água, eu quero descer nessa água. Eu quero sepultar a minha velha vida nessa água para receber aquilo que Cristo já está me dando aqui pela fé. É isso, irmão. Aí tem gente que diz: se não for batizado não vai ser salvo. Não, porque é batizado, então, ou melhor, porque é salvo, então se batiza. O êxodo da Páscoa. Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascual, irmão. Aquela história da Páscoa, que eles ceavam a Páscoa, apontava para quem, gente? Você sabe disso. Para Cristo. 1 Coríntios 5:7. Põe aí, Rec, por favor. 1 Coríntios 5:7. Diz ali, livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, preste atenção, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi o quê?
sacrificado. Sabe que Paulo está combatendo muitas vezes para aqueles irmãos das igrejas? Cara, vocês estão querendo botar uma massa velha. Receba massa nova, receba aliança nova, receba a contextualização do que Deus está realizando em Cristo Jesus. Aquilo que vocês viveram o tempo todo ali, fazendo, sabe, uma ceia, falando do Cordeiro, apontando para o Cordeiro chegou. E vocês estão continuando a fazer uma massa antiga. Saia desse fermento. Qual o fermento? O fermento, sabe, da velha massa. O fermento da velha aliança. Entra para a nova, meu irmão. Entra para a nova aliança. Que é o quê? O Cordeiro Pascual. Que foi o quê? Sacrificado. Foi ele que foi sacrificado. Outro aspecto, e eu termino em mais duas questões. Aliança com Abraão. Sabe onde ela é cumprida? Em Cristo, por aqueles que têm fé. Gálatas capítulo 3, versos 16. 3:16 até o 29, eu não vou ler todo. Só apontando para você. Eu estou mostrando aquilo que eu preciso ressignificar, que está no Antigo Testamento, significa na Antiga Aliança para a Nova Aliança. Gálatas capítulo 3, verso 16. As promessas foram feitas a quem? E ao seu quê? A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se fosse de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é o quê? Cristo. Nós dizemos, Senhor, abençoa, porque a tua palavra diz, foi Deus que disse, eu abençoarei por ti, Abraão, todas as famílias dessa. Ele está abençoando Abraão aonde? Na fé que Abraão acessou, na justificação do descendente de Cristo. Como se falasse muito, mas de um só, o seu descendente que é Cristo, verso 17. Agora, o que digo é, a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que invalide o quê? Pergunto para você, a lei veio antes ou depois da promessa que Deus fez a Abraão? Antes ou depois, irmão? Você precisa pensar. Veio depois. Olha o que Paulo está dizendo para os Gálatas. A lei que veio 430 anos depois não invalida a promessa que foi feita a quem? E qual foi a promessa que foi feita a Abraão? No teu descendente, Cristo, será redimida todas as famílias da terra. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? A gente fica achando que é sobre mim, sobre você. Não. É sobre aquele que está em nós, irmãos. É sobre aquele que cumpriu o propósito. Irmãos, são tudo figuras de linguagem. Lembra quando Deus falou para Moisés levantar uma serpente no deserto? Uma serpente de bronze. Qual era a figura daquilo? Cristo. Cristo sendo erguido. João capítulo 3, verso 14 e 15, eu termino aqui essa parte. João 3, verso 14 e 15. Abra, por favor, aí para mim. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Você está vendo que está no Novo Testamento falando do Antigo, amém? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja o quê? Onde que Jesus foi levantado? No monte que era o monte da onde? Caveira, diga caveira. Se você não entende o que Deus está fazendo, lá no monte da caveira, da morte, da destruição, Jesus pega uma cruz, diga uma cruz, símbolo da maldição, símbolo da destruição, pega e crava ela onde? No monte da caveira. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, ó morte, onde está a morte? Aonde está o teu aguilhão? Jesus foi para lá, irmão, cumpriu o meu lugar e o seu no Espírito. Morreu na carne, mas morre no Espírito também. Desce ao mundo dos mortos. Chegou lá, a morte segurava as pessoas por causa dos seus pecados, por causa das suas falhas. Que a morte tentou aferrar Jesus, conseguiu?
Não, porque Jesus não pecou, ele se fez pecado. É substitutivo, como os inocentes dos animaizinhos sofreram. E eu pergunto a você, o que aconteceu? A morte pôde deter Jesus lá? Pôde ou não pôde? Então, meu irmão, se você não acredita nisso, joga fora todo o resto da Bíblia. Porque se Jesus não morreu e ressuscitou, como Jesus estava falando isso para os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, foi assim, então em vão a gente está fazendo aqui. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você nunca olhou para essa história da Bíblia e nunca entendeu que quando Deus falou para Abraão, Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Já tinha acontecido isso quando ele saiu da terra dele. Você agora vai para um lugar que você vai sair, eu vou te mostrar aonde você vai levar um menino Isaque para sacrificar. A Bíblia diz, se eu não me engano, andando ele 3 dias, avistou o monte Moriá. O monte, que seria o monte do quê? Quantos lembram? O monte o quê? Daquilo que seria substituído. Preste atenção. A Bíblia não fala que o menino Isaque teve uma crise rebelde, adolescente, do jeito que ele era, como alguns dizem. Adolescente rebelde. Subiu com o menino. Os servos queriam subir junto. Abraão falou assim, não, só sobe eu e o menino. Existem coisas, irmãos, que pessoas não vão entender se elas não acessarem aquilo que é do código espiritual. Abraão falou, vocês ficam. Eu vou subir com o menino. Olha a palavra de Abraão. Eu subirei e voltarei com o menino. Olha o texto. Amarrou o menino, prendeu o menino, botou ele sobre o altar, pegou o seu cutelo, o seu facão e ó. Ei, Abraão! O anjo do Senhor bradou. Eu sei do que tu és capaz. Oh, Jesus. Tiago vai nos ensinar que fé sem obras é? A gente diz que faz, diz que ama. Na hora de amar, a gente o quê? Te conheço, não. Lembra de Pedro? Pedro estava baseado naquilo que ele podia fazer por Deus, até que um dia ele acessou. Mesmo depois de ter a revelação que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele acessou. Não é sobre o meu amor por ti, é sobre o teu amor por mim. Isso nos faz, irmão, lembra dos laços de amor? Lá no Antigo Testamento. Agora os laços de amor, o Cristo está manifesto, a graça está revelada. Na tua frente. Eu estava compartilhando ontem no final com o Cristiano algo que Deus abriu meus olhos, acho que eu falei com o Rogério também. E a gente podia ressignificar várias passagens do Antigo Testamento, concluindo essa parte. Essa forma de entender as Escrituras é válida, rica e é usada há séculos por teólogos, pastores e estudiosos. Ajuda a ver a unidade da Bíblia e a centralidade de Cristo e toda a história da salvação. Centralidade, Cristo é o centro. O Antigo, o Apocalipse. Lembra que a história começa com uma família? Sim ou não? Adão se perdeu, cria uma família. E a história final de Apocalipse fala de um banquete. O banquete do Cordeiro. Junto o quê? Da família. Tudo tem a ver com a família. Mas deixa eu mostrar para você uma coisa. Vou até parar o cronômetro. Uma coisa que Deus abriu meus olhos ontem. Diante do que o Cristiano estava compartilhando. Ele falou sobre a oração sacerdotal, né, de João capítulo 17. Que passagem riquíssima, poderosa. Jesus vai dizer assim, como eu sou um contigo, Pai. Que eles sejam um comigo e todos nós sejamos um. Diga um. Você não vai ser um porque você se veste igual ao outro. Você não vai ser um para ser aceito porque o outro acha que você só é aceito se você for assim. Você é um quando você tem unidade de propósito. E não é a unidade daquilo que você quer, é a unidade daquilo que Deus quer. O Cristiano falava muito bem sobre Babel. Babel, uma construção para acessar o céu daquilo que eles queriam. Só que Deus falou, vou confundir vocês todos, porque o que vocês estão fazendo é muito perigoso. E o que acontece? Deus reverte e fala assim, agora vocês vão precisar entender o que eu quero para realizar os desejos do meu coração e vocês serão completamente felizes e plenos. E João capítulo 20, Jesus está ressurreto. Diga Jesus ressurreto. Depois você confere.
Jesus aparece, é uma daquelas aparições, depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece e ele está agora diante de Maria. Vocês lembram Maria? O que ela fazia? Como Maria, que estava aos seus pés, a ela, que nunca será tirada. Não existia outra Maria que também chorava aos pés de Jesus e enxugava com seus cabelos? Não existia a que Deus derramou o bálsamo? Acho que é a mesma, né? Preste atenção, que eu vou falar para você. Agora, eu encerro mesmo. Quando Jesus está ressurreto. Se alguém puder achar aí para mim, João capítulo 20, eu acho que eu preciso botar ali. Sei que vocês sabem que eu não falo mentira, mas é melhor provar. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a pedra da entrada havia sido removida. 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: como é que é, gente? Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Significa, Maria Madalena foi levar o relato para quem, irmão? Para quem que ela foi levar o relato? Pedro e quem? Cara, dentro do grupo, eles eram pessoas extremamente, influentes. Pedro e João eram muitos influentes dentro dessa equipe. Pedro e outros discípulos saíram e foram para o sepulcro. Mas Jesus não disse que ia morrer e ressuscitar? Então eles foram lá. Os dois corriam. Mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Quem é o outro discípulo? Diga João. Por que João correu rápido? Eu não faço ideia. Sei que ele correu. Se a gente de repente estudar, vai entender mais. Abaixou-lhe para olhar e viu as faixas de linho ali. Mas não. Ele falou, opa. Ele viu as faixas de linho. E tem outro evangelho que diz que ela estava dobrada. E dentro da cultura judaica, eles sabiam que quando o lenço estava dobrado, o Senhor que estava na mesa não tinha terminado o que tinha começado. Ele ia voltar para terminar. Quando ele olhou aquilo, ele falou assim, uau, está acontecendo alguma coisa. O quê? O mestre foi, mas o mestre volta. Jesus foi, mas ele vai voltar como ele tinha dito. E seguiu Simão, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas. Foi mais rápido que eu? Depois eu... voltou? Me perdi aqui, gente. A seguir, já foi, né? Viu as faixas? Bem como o pano que estivera... Vai, verso 8. Depois outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou e viu e creu. Ele viu e creu. Então, até então, não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os... O que eles não tinham, irmão? Entendido. Preste atenção. Os discípulos voltaram para casa. Preste atenção. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Deixou ir lá. Eles não entraram, ela entrou. Mulher ousada, né, irmão? E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Verso 13. Ele perguntou, mulher, por que você está chorando? Levaram o meu Senhor, respondeu, e não sei onde o puseram. Verso 14. Nisso, ela se levantou e viu Jesus ali, em pé. Mas não o quê? O reconheceu. Tem até música sobre isso, lembram? E disse-lhe, mulher, por que estás chorando? Por que você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou, diga-me onde está, onde o colocou, e eu o levarei. Ela quer levar um corpo o quê? Morto. Maria disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico, Rabone, que significa o quê? Mestre. Verso, Jesus disse, fica aqui comigo, que eu vou cerrar agora. Não me
pois ainda não voltei para o... Vá, porém, aos meus irmãos. Olha como Jesus é lindo. Ele diz, vá lá para os meus servos, diga para os meus irmãos e diga-lhes, eu estou voltando para o meu Pai, e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, então contou-lhes o que lhe dissera. Para aqui. Jesus disse para Maria, Maria, não me detenha. Fica de pé, por favor. Por favor. Jesus disse para Maria, Maria, não me detenha. O que funcionou lá atrás não funciona mais. Fica com esse registro na sua mente, por favor. O que Maria Madalena fez? Deitava aos pés de Jesus. Chorava, chorava, chorava. E enxugava com as suas lágrimas. E Jesus disse para os seus discípulos, não a censure. O que ela está fazendo é para o meu sacrifício. O que ela está realizando é um ato profético. A gente gosta de falar esse negócio profético. Era um ato profético. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Jesus morreu e ressuscitou. Sabe o que Jesus está falando para Maria? Maria, não pode ser mais do jeito que você fez. Você um dia me tocou com as suas mãos, enxugou com as suas lágrimas e com os seus cabelos secou. Agora você não vai mais me tocar desse jeito. Você vai precisar me tocar pela fé. Você viu Jesus? Não do jeito que ela viu. Mas você também já derramou as suas lágrimas aos pés dele. Você já disse, Rabone, tu és o meu mestre. Eu não tenho outro para onde eu nem se só tu tens palavra de vida eterna. E você, pela sua fé, você estava tocando num mestre transfigurado, que agora já não tem mais um corpo físico natural, ele tem um corpo glorificado. Pare de querer tocar em Jesus da maneira antiga. Existe uma maneira nova que você vai tocar pela fé que ele libera para você. Você tem fé, eu tenho fé, e você pode tocá-lo, e é isso que tem abalado o mundo, é isso que tem abalado a sociedade. Não é de coisas que você vai fazer e construir, faz um caminho tal, passa por lá, toma uma bênção, toma um benzimento, toma uma ruda. Meu irmão, você toca a Deus pela sua fé, a fé que Ele te deu, a fé que eu tenho, é ela que tem nos salvado e nos resgatado, e é ela que tem nos feito triunfar em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Esses são fundamentos extraordinários e maravilhosos. Como o horário já está bem avançado, queria só que você fechasse seus olhos, por favor. Mais 2 minutinhos.